Olá! A história que irei narrar hoje aqui no Narraval conta a história de uma moça que viveu uma vida muito sofrida, muito oprimida, uma vida onde ela não via uma saída, mas com determinação, fé, foco, ela encontra uma saída para a vida dela. E eu vou narrar aqui para você. Bora para a história? Ó, é rapidinho. Eu sou Valdenice Alves e esse é o Narraval, onde eu narro histórias de inspiração, de vivências de vida e espero que você curta bastante esse canal. Bora para a história? Olá! No início dos anos 80, numa cidadezinha bem interiorana, interior do Piauí, reside a nossa protagonista dessa história. Ali mora Elizabeth, mais conhecida como Beth. Então vamos chamá-la assim na história, vamos chamá-la de Beth. Beth tinha 17 anos e namorava, tinha mais ou menos um ano, com um rapaz chamado José, e José tinha 20 anos. Beth trabalhava numa lanchonete e José trabalhava na lavoura, na roça com os seus pais. E de repente, a gravidez. Essa gravidez pegou assim todo mundo de surpresa, foi aquele choque para toda a família e de repente também aquela coisa da alegria, né? Ali uma criança queria chegar, né, tal. Aí resolveram fazer uma reunião entre a família de José e a família de Beth para ver como que eles poderiam conduzir. Então juntou o casal, mais as famílias, fizeram uma reunião e chegaram a uma conclusão que a família iria ali contribuir, né, para que o casal começasse uma vida. Eles iam ajudar com algumas coisas e também pagariam o aluguel ali nos primeiros meses, até o casal se estruturar, se estabelecer. E assim foi feito. Eles não se casaram, mas foram morar juntos e logo chegou, né, naquela família, Armando, um menino. Nasceu o primeiro filho de Beth. Armando foi muito bem recebido, né, todos ali empolgados. E a vida meio que transcorria normal. Já existiam algumas brigas ali entre o casal, mas no geral conduzia a vida. Logo depois, antes de Armando fazer um ano, Beth engravida novamente. O anticoncepcional fazia muito mal para Beth, né? Então ela às vezes pulava, não tomava e a gravidez. Segundo filho, aquela coisa, todo mundo muito assustado, tal, mas vamos todo mundo ajudar de novo e vamos aí cuidar de mais dessa criança. Só que depois da segunda gravidez, José já começa a se transformar. Ele era um cara que bebia, mas não bebia de cair ou de, né, chegar em casa alcoolizado. Ele começou a beber mais. Ele começou a ser muito ríspido com Beth. Ele humilhava a Beth na frente das pessoas. Mas Beth ali, grávida e tal, nasceu o segundo filho, que na verdade é uma filha. E eles deram o nome de Linda. Só que depois do nascimento de Linda, as coisas só pioraram. Pioraram muito, muito. Era agressões verbais, aqueles empurrões e muita briga. E ele desvalorizava demais Beth, que Beth não servia para nada. Tudo que Beth fazia, ele reclamava, a comida, a forma que ela tratava as crianças. Ele brigava, as crianças choravam. Aí ele culpava Beth por não acalmar as crianças. Ela vivia aquele pesadelo. E Beth procurou sua mãe. Chegou e disse: ó, mãe, tá ficando complicado, eu tô sofrendo demais, tá muito difícil. Mas a mãe de Beth respondeu assim para ela: filha, casamento não é fácil. E e os casais não vivem assim, uma lua de mel. Então você tem que aguentar, tenha paciência, né? Que é assim mesmo. E assim Beth foi conduzindo a vida. Deixava as crianças na mãe, trabalhava na lanchonete, ele ia lá para a roça trabalhar, chegava à tarde bêbado, aquela história toda. Só que as coisas começaram a ficar tão agravantes que quando ele queria procurar a Beth para atos sexuais, não era aquela coisa do carinho, né, daquela permissão, ele meio que pegava força, Beth, né?
E Beth foi ficando até traumatizada com tudo isso. Tal. Enfim, o que aconteceu? Outra gravidez. Um ano depois, outra gravidez. Outra gravidez e as coisas cada vez mais difíceis, tal. Nasce um menino chamado Júlio. Júlio. Aí tinha Armando, Linda e Júlio. O que já estava ruim, tendeu-se a piorar. O casal vivia N dificuldades, pegava ajuda do governo, ajuda da comunidade, ajuda da família, ajuda de todo mundo, ia ali conduzindo a vida, e um brigueiro danado, um inferno total. E Beth foi ficando muito deprimida, sabe aquela pessoa que vai ficando murcha para a vida, perde o brilho da vida? Assim ficou Beth. E Beth procurou os pais, chegou para a mãe dela e disse assim, mãe, tá difícil, não tô conseguindo mais, é muita opressão, é muito empurrões, tá muito difícil. E os pais respondem, né? Principalmente o pai, fala assim, ué, você quer ser uma mulher falada? Quer ser uma mulher largada? Quer criar seus filhos sozinha? Olha a vergonha que seria para nossa família. Tem que aguentar. Isso vai passar, uma hora ele para de beber e isso vai se normalizar, mas tem que ficar quieta, não tem que ficar reclamando, não tem que estar falando nada. Segue sua vida lá com a sua família. Então ela viu que ali dos pais ela não teria assim menor apoio. E os anos foram passando, né? Beth trabalhando muito, só que as agressões verbais passam a ser físicas. Então a Libete sempre aparecia com o olho roxo, com o braço roxo, aí dava aquela desculpa que bateu, que esbarrou no trabalho, que não sei o quê. Porque o pai tinha dito para ela não ficar comentando as coisas que aconteciam dentro de casa, tinha que aguentar e pronto, e tudo bem. E Beth vinha sofrendo muito. Chega um dia que ele chegou muito bêbado em casa, muito bêbado, e perguntou se a janta estava pronta. A Beth disse que estava. Ele foi comer, jogou o prato de comida em cima de Beth, bateu em Beth, agrediu, né? Foi assim, dos terrores, um terror maior. E no dia seguinte, ela estava toda machucada, aí ela foi levar as crianças para a mãe, né? Que a mãe ficava, e foi para o trabalho, na lanchonete. E nisso que ela chega na lanchonete, Dona Ivone, a proprietária, já tinha uma certa amizade com Beth, porque fazia muitos anos, né, que Beth já trabalhava com ela. E ela falou, Beth, o que está acontecendo? Cada vez você aparece com mais marcas, cada vez você está mais deprimida, cada vez você está mais aborrecida com a vida. O que está acontecendo? E Beth, naquela aflição, decide desabafar. Ela não tinha com quem falar, né? Não podia falar com ninguém da família, o pai falava que ela não podia ficar comentando com ninguém e tal, mas ela decide naquele momento falar com a Ivone. E conta toda a história para a Ivone. Como estavam sendo os atos sexuais, as surras que ela estava levando, tudo que estava passando, tal, as bebedeiras, né, do marido. Explicou. E Ivone se sentiu muito sensibilizada. Conversou com seu marido e ele concordou que no fundo da lanchonete eles tinham assim 2 cômodos. Eles usavam assim até com um depósito, né? Mas a Ivone falou, olha, se a gente apertar ali, dá para colocar a Beth ali com as crianças, né? Para ela sair dessa vida. A Beth é uma menina tão honesta, trabalhadora, não merece estar vivendo o que está vivendo, né? E assim conversou com Beth, a encorajou, né? Beth falou, não, eu vou deixá-lo, eu vou viver minha vida, eu vou deixá-lo. E numa manhã, eles saem para trabalhar, né? Lá na lavoura com os pais dele. Beth arruma ali umas coisinhas dela, que também não tinha muitas roupas, muita coisa. Ela arruma, coloca ali em sacolas, caixas, e Ivone vai buscá-la. Ivone vai buscá-la, mas nisso Ivone já tinha dado um jeito lá nos 2 quartinhos, os 2 cômodos, né? Ivone tinha conseguido um fogão, uma geladeira, um colchão, tudo usado, mas conseguido ali com a comunidade, né? Para ela iniciar ali a vida dela. Foi, se instalou. Quando José chega em casa e não encontra Beth, as crianças, tudo, imagina, ele ficou enfurecido e saiu procurando. Foi na casa dos pais dela, o pai dela disse que não sabia de nada, aí foi no trabalho dela, tal, e descobriu que Ivone estava, que
Ivone tinha abrigado, né, ali a Beth, as crianças e tal. E foi um brigueiro geral, né, uma coisa, xingamentos, ele queria agredir Beth, aí segura daqui, segura dali, chamaram a polícia. E quando a polícia chega, José tá muito alterado. E José agride um dos policiais. Tá muito nervoso, ele agride um dos policiais. E com isso ele é levado para a cadeia, né, ele fica preso. E disseram que ele iria ficar alguns dias, tal. Até mesmo para cidade pequena, tal, eles queriam dar uma lição, né, em José. E José fica preso. Mas Ivone sentiu-se muito preocupada. Ivone falou, meu Deus, eu apoiei tudo isso pode terminar numa tragédia. Como que eu vou me sentir culpada, né? Aí ela chegou para Beth e falou, Beth, por que você não vai para a capital, Teresina, e fica uns dias por lá? Eu tenho uma irmã que mora lá, minha irmã e o marido dela, eles não têm filhos, ela pode te receber. Você fica lá uns dias para as coisas aqui se acalmarem, né? Para José entender melhor essa situação. E aí ela falou assim, Ivone, mas como que eu vou para casa de alguém com 3 crianças, praticamente sem dinheiro? Como que eu faço isso? Ela falou, não, vamos falar com a sua mãe para ver se ela fica com as crianças. E ok, para surpresa de Beth, a mãe fala, beleza, pode deixar as crianças aqui por uma semana e tá tudo bem. E ela foi embora para Teresina. Chegando em Teresina, foi muito bem recebida por Nilda, a irmã de Ivone, e o marido dela. E se sentiu muito acolhida, chegou lá pela manhã, ela descansou, né? E à noite, o marido de Nilda disse assim, vamos num barzinho que está inaugurando aqui perto, é de um amigo meu, e eu queria dar um apoio lá para ele, né? Porque inauguração, tá? Vamos lá. Aí, Beth se arrumou, Nilda ajudou ela ali a se arrumar, porque ela nem sabia como se arrumar, né? Diante da vida que ela vinha vivendo. E eles foram. Chegando lá, Beth achou o local assim muito lindo, muito bonito. E tinha muita gente, lugar lotado. Beth não estava acostumada com isso, né? E ela gostou, achou o ambiente legal e tal. E eles começaram a procurar uma mesa. E o garçom arrumou uma mesa para eles bem logo assim, da entrada, já logo depois da mesa. E eles vão se acomodar. Nisso que Beth vai sentar à mesa, ela observa a mesa. Ao lado existem 2 homens. E um desses homens está tomando refrigerante. E isso chama a atenção de Beth. Por quê? Ela tem trauma, né? De homens que bebem, de bebida alcoólica, os traumas que ela carregava da vida dela. E aí, essa situação chamou a atenção dela. E ela para o olhar um pouco assim, sabe quando dá aquela parada no olhar no rapaz? E o rapaz percebeu, o homem percebeu, olhou para ela, cumprimentou e sorriu, né? Deu aquele sorriso. E ela toda envergonhada se acomodou e tal. Mas, minutos depois, o rapaz se aproxima da mesa, se apresenta para Beth, diz que o nome dele é Júlio. E aí Beth pensa, né? Nossa, o nome do meu filho caçula, né? Mas não comentou nada. E apresentou e já conhecia o marido de Nilda. Esse Júlio era um empresário da cidade, trabalhava com metalúrgica, tal, já era bem conhecido, um empreendedor. E o marido de Nilda sabia que Júlio tinha ficado viúvo há alguns anos, não tinha filho, né? E é um cara muito bom. E começaram a conversar coisas da vida, perguntando ali do marido de Nilda, conversando e tal. Chega um horário que Nilda e o esposo querem ir embora. Ah, já deu para nós, tal, a gente vai embora. Aí Júlio diz, posso ficar conversando com Beth e depois eu a levo? Como eles conheciam o cara, né, sabiam da índole dele, falaram, não, tudo bem, depois você a leva. E eles ficaram, por horas. Conversaram muito, muito, muito para se conhecerem, né? Começaram a perguntar como que era a vida, Júlio contou do falecimento da esposa, ela contou do casamento dela e tal. Só que, quando ele pergunta se Beth tem filho, Beth mente. Beth diz que tem um filho de 3 anos. Na verdade, ela tinha Armando de 5, Linda de 4 e Júlio de 3. Mas ela fala que só tem um filho de 3 anos e que esse filho tem o mesmo nome dele e tal, enfim, conversa. Tá. Os dias que Beth ficou lá em Teresina, ela não desgrudou. Ela e Júlio, foi assim uma conexão, uma química, né? Eles não se desgrudavam, era almoço, jantares, passeios, e sim, sempre muito juntos, muito juntos, muito juntos. E ela já voltou a sorrir, né? Aquela vida mais animada.
Chega o dia que ela tem que voltar. Ela tem que voltar, né, para trabalhar, pra pegar esses filhos que estavam com a mãe. E nesse dia, de manhã, ela vai se despedir de Júlio, para que se despedir dos dias ali que eles tinham passado e tal. E ele fez uma proposta para ela. Falou assim: eu vou te levar para sua cidade, nós vamos lá, vamos buscar seu filho e vamos voltar para Teresina e vamos morar todos na minha casa. Ela fica assustada. Gente, como? Né? Vou botar... Aí ela lembra que ela tinha falado pro cara que ela só tinha um filho. Aí ela olha pro cara assustada e fala: eu menti para você. Ele fala: o quê? Aí eu menti que eu tenho só um filho, na verdade eu tenho 3 filhos. O Armando de 5, a Linda de 4 e o Júlio de 3. Ele olhou para ela assustado, né? Pegou ele meio de surpresa isso. Aí ele fala assim: o que mais você mentiu para mim? De repente a história dessa mulher é toda uma mentira, né? O que mais você mentiu para mim? Ela falou: não, mais nada, é só isso. Ele falou: então tá, ok, por mim tudo bem. Nossa, aí Beth pede assim umas horas para conversar ali com Nilda, ligaram para Ivone, a cabeça dela fervilhando, né? E ela com aquele sentimento gostoso ali para o Júlio, mas ao mesmo tempo era uma decisão, né, de vida. E aí Nilda e Ivone se conversam ali por telefone, chega a uma conclusão. Beth, você já sofreu tanto, você viveu naquela cidade, você nunca tinha saído para fazer uma viagem para nada. Você vem para cá, conheceu esse cara no dia que você chegou. Não é um sinal para você pegar e começar uma vida nova? E ela criou coragem e disse para ele: sim, Júlio, vamos para minha cidade buscar meus filhos. E ela vai. E chega na cidade dela, aquele transtorno todo, mas Júlio falava: a gente vai sair muito rapidamente da cidade, nós vamos chegar, vamos pegar o que tivermos que pegar e nós vamos sair. Eu não quero confusão, não quero afronta, não quero nada. Beleza. Juntaram tudo, colocou lá no carro que deu para pôr e voltou. E no carro, já as crianças conversando com o Júlio, aquela coisa toda, ela sentiu aquela conexão de paz, aquele ambiente assim de paz. E assim foi. E os anos se passaram. Beth não trabalhava, Beth só cuidava dos filhos, Beth tinha até faxineira na casa dela. E os filhos foram crescendo, foram estudando. E ela e Júlio muito harmoniosos, né? Aquele casal com amor, com cumplicidade. E ela sentia que era algo assim totalmente diferente do que ela tinha vivido. Bem, para dar uma fechada na nossa história, hoje fazem mais de 30 anos. Porque lá atrás, Beth tinha 23 anos quando decide, né, morar com Júlio, e Júlio tinha 38. E hoje já se passaram mais de 30 anos dessa relação. E continuam juntos, com a mesma cumplicidade, com amor. Ele estudou os filhos de Beth, os filhos se formaram. Júlio, que a partir do momento que foi morar com Júlio, né, o filho dela, Júlio, que foi morar na casa de Júlio lá com a mãe, passou a ser chamado de Julinho. E Julinho hoje era o gerente geral da estrutura metálica lá que Júlio tinha. Júlio praticamente já está aposentado, né? Só curtindo mais a vida ali com Ivone. Os filhos já se casaram, estudaram, todos têm vida próspera. Essa história de Beth, se a gente for entrar em detalhes de cada filho, que eles se formaram, como aconteceu, dá um livro, né? Dá um livro. Mas enfim, todos com a vida muito bem sucedida e Beth muito feliz. Agradece muito, né, a Ivone por ter pedido para que ela fosse, né, para aquela viagem para Teresina, onde ela conhece Júlio, e a vida viveu muito harmonicamente. Então, o que essa história nos deixa de mensagem? Que mesmo quando você está numa situação que você não vê saída, não vê nenhum sinal, ainda existem boas pessoas que você pode confiar, que possam te ajudar. Entenda que o mundo não é feito só daquela pessoa má que você está envolvida, existem pessoas boas. Então, por mais que Beth vivesse oprimida, né, ali, sofrendo, apanhando verbalmente, sofrendo pressão psicológica, praticamente sendo abusada, ela teve coragem de dizer sim para Júlio. E, gente, essa história assim mexe muito comigo, porque eu conheço essa pessoa. Eu tive a oportunidade de conhecer Beth pessoalmente. Então, eu falo assim: ah, Val, é uma história de conto de fadas. Parece, gente, mas é real. É um conto de fadas, real. Existem
Então, existem pessoas boas, existem boas oportunidades, a gente tem que acreditar e ter coragem quando essas oportunidades chegam. E assim, concluímos a nossa história e até a próxima! Olá! E aí? Curtiu a história? Está gostando do canal? Eu vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para você. E vamos juntos, né? Trilhando esse canal, divulgando o canal, fazendo o canal crescer. Então não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar sininho e vamos juntos nessa jornada.